Amém. Obrigado, Ana. Obrigado pela equipe de louvor, pelo Vento Norte que nos preparou esse momento de consagração. Isso é muito importante porque hoje nós vamos fazer uma viagem no livro de Jó. E para fazer essa viagem não é para novos convertidos. É para pessoas que já têm um conhecimento de Deus, que já têm uma jornada, que já têm uma história. E isso é muito importante para vocês de alguns anos. Vocês também já estão servindo ao Senhor e alguns servem com muito zelo, com muita dedicação. Então eu ouso dizer que hoje nós vamos falar sobre a história da sua vida. Então preste bastante atenção. Primeiro a gente precisa contextualizar por que nós estamos entrando em Jó, porque nós precisamos continuar abordando aspectos da oração na Bíblia. E Jó, ele tem um aspecto de oração muito, muito doce, muito importante. Mas só que, como diz o título do nosso evento dessa noite, é a oração dos imperfeitos. Só que quando você entra aqui em Jó capítulo 1, vamos ver, se vocês conhecem aquele onde está o Wall-E, né? Ou então o jogo dos 7 erros. Vamos ver aqui qual foi o erro do capítulo 1 e 2 de Jó. Me acompanhe aí. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Alguns estudiosos dizem que ele é mais ou menos contemporâneo ali de Terá, pai de Abrão. É mais ou menos daquela época. Ele ouvia reminiscências das histórias sobre Deus, que não se perderam lá na Torre de Babel. Ele ouvia algumas histórias, ele servia ao Senhor com base nessas histórias. Então ele era o sacerdote na casa dele. Ele era o ministro de Deus ali na região. E olha só quem era Jó. Currículo vitae dele. Se você estiver contratando alguém, preste atenção para essas qualidades que são importantíssimas. Ele era íntegro, correto, temia a Deus, se mantinha afastado do mal. Olha só o padrão dessa figura. Ele era íntegro, correto, temia a Deus, se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Na verdade, ele era o homem mais rico de toda aquela região. E os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam as suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Isso não era um evento. Isso era a prática habitual de Jó. Fazia parte da vida dele. Isso era algo inerente à história desse homem ser assim. E aí você pensa, então por que ele já não foi arrebatado logo aqui? Por que Apocalipse já não aconteceu aqui e ele já foi arrebatado? Porque com um viver desse, íntegro, reto, que temia a Deus e se mantinha afastado do mal, e de quebra ainda era o homem mais rico da região. É muita bênção por metro quadrado. E aí, certo dia, tinha uma reunião na qual ele não participou, porque era lá no céu, ele ainda não estava no céu. Era um candidato fortíssimo ao arrebatamento, mas ele não foi ainda para aquela reunião, porque ele estava na terra sendo um cara perfeito. E lá no céu, vieram anjos à presença do Senhor, e Satanás, que também é um anjo, o acusador, ele veio com um crachazinho assim, o acusador, veio com eles, é muito cara de pau, né? Foi expulso de lá e ainda vai visitar o local antigo de trabalho.
É muito cara de pau um camarada desse. Mas eu quero que você perceba que no livro de Jó, ele não é personagem principal. Ele é coadjuvante, vai ser demitido logo depois desses primeiros capítulos. Ele não vai ficar nem ali no meio da trama, ele já não está mais em voga, ele não aparece mais. Ele só apareceu aqui porque Deus precisava usar e depois demitiu. Você sabe que esses atores de baixo clero, eles ficam só, fazem ponta ali, depois vão embora. E assim foi Jó. Chegou ali para fazer a ponta dele. E o Senhor veio. O Senhor também gosta de... Ele gosta de dar um toquezinho no calcanhar, né? Ele chegou assim, viu o camarada lá no meio da festa dele, e aí falou assim, e aí, de onde é que você vem? Aí falou, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Aí, olha só, não foi o acusador que chegou para Deus e falou assim, ó, eu vim aqui porque eu tenho uma importante revelação para fazer acerca de um camarada que mora lá na região de Uz. E eu sei que você tem muita pressa por ele, mas eu sei o que ele fez no verão passado. E eu vim aqui para revelar isso para você. Ele não tinha nada para falar de Jó. Imagina o desespero de um acusador que não tinha do que acusar. Ele chegou lá desempregado. Porque a única pessoa que Deus perguntou para ele, ele não tinha o que falar. Podia ter perguntado de tantas outras pessoas, ele sabia cada babado que acontecia na face da terra. Tinha tantas pessoas que Deus podia chegar e perguntar para ele, e aí, tu viu o Pedrão lá? Ele falava, Pedrão? Vi, nem te conto, rapaz. Mas o Senhor perguntou para ele justamente uma pessoa que ele não tinha do que falar. Aí olha só a situação que ele foi colocado ali. E o Senhor, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Aqui é Deus falando para Satanás quem era Jó. Reconhecendo a perfeição daquela figura. E como não tinha do que falar de Jó, então, para não ficar por baixo, o nosso ator coadjuvante aqui chegou e falou só assim, mas também, né? Mas também é verdade. Imagina só, o pai da mentira ter que abrir a boca para dizer, é verdade. E isso aconteceu, está registrado. E ele falou, é verdade. Íntegro, reto, teme a Deus, se mantém afastado do mal. Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família, versículo 10. E você o abençoou em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem. E certamente ele te amaldiçoará na tua face. Porque para Satanás é algo simples. Ele considera, Jó é assim, porque ele está sendo subornado. Porque ele está sendo protegido. Porque ele está sendo cercado. Porque ele está sendo abençoado. Se você tira a bênção, ele volta as costas para quem o abençoou. Duvida, duvida? Chegou para Deus e falou, aposto, vamos apostar, duvido. Vai lá, tira o que ele tem. E vamos ver o que vai dar. Então, nós temos aqui um princípio já. Quem chamou Jó para a roda não foi o inimigo, foi Deus. E quando ele autorizou o inimigo de criar algumas turbulências na trajetória de Jó, ele também estabeleceu limites. Falou, olha, você vai até aqui. Está entendido? Sim, senhor. Então pronto, está liberado, pode ir. E aconteceu tudo ao mesmo tempo agora. Ele tinha, isso aí a gente vai ver ao longo do capítulo 2. Desculpa, o capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim.
Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chega na casa de Jó um mensageiro. Seus bois estavam arando, vieram sabeus, os atacaram, roubaram os animais, mataram os empregados. Só eu escapei para dar a notícia. Aqui esses bois eram 500 juntas de bois. Foi-se embora. Depois, os jumentos também eram 500 jumentos. Depois vieram, enquanto falava esse, outro chegou com a notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. As ovelhas, 7.000 ovelhas e os pastores que cuidavam delas. Só escapou um para dar notícia. Enquanto ele falava, não deixou nem ele secar a boca, aí chegou outra notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, 3.000 camelos e mataram o servo. Só escapei eu para dar notícia. E ainda chega mais um, por último, mais um mensageiro que diz assim: Jó, deu ruim, a casa caiu, e seus filhos estavam dentro, e suas filhas também, e todos se foram. Não ficou nada. Quando Jó foi levando aquela sucessão de pancadas, de socos, de murros, aí, o que se espera de uma pessoa assim, que está recebendo essas pancadas? Imagina quando você viu que você tinha ficado de recuperação naquela matéria. Imagina aquela sensação. Só porque você ficou de recuperação. Ou melhor, foi reprovado, ainda tinha que fazer recuperação. Imagina Jó, que perdeu em um só dia toda a sua riqueza, toda a sua família, quase toda, ficou a mulher. Ela vai ter uma participação importante também. Antes dos comerciais vocês vão ver a mulher aparecendo. Chega ali, aquele ambiente, ele perdeu tudo. Normalmente, uma pessoa como eu, como você, o que faria? Para o mundo que eu quero morrer. Acabou. Não, minha vida acabou, já era. Tudo. Boi, camelo, jumento, ovelha, pastor, empregado, servo. E os filhos e as filhas. Tudo, perdi tudo agora, nesse momento. Alguns poderiam se prostrar diante daquela sucessão de coisas. Mas ele se levantou. Ele se colocou de pé. Ele se colocou de pé, ele assumiu uma posição porque ele queria dizer: estas coisas que me entristecem muito não têm poder sobre a minha vida e sobre a minha história. Então, ele se levantou diante dos problemas, rasgou o seu manto, rasgou as suas vestes. Vestes na Bíblia são os seus atos de justiça. Ele pegou a sua justiça e falou: que miserável homem que eu sou. Nada que eu faço, nenhum ato meu pode reverter essa situação. Rasga o seu manto. Raspa a cabeça é a glória. Ele chegou e falou assim: toda a minha glória, todo o meu orgulho, toda a minha razão de me tornar uma pessoa reconhecida na nossa sociedade, perdi tudo hoje. Raspou o cabelo. E agora sim ele se prostra no chão. Para o quê? Para chorar as mágoas? Não. Para adorar o Senhor. Isso está no versículo 20, diz: então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Você conhece alguém assim? Se conhecer, se gruda nele, taca super bonda, porque no dia que ele for arrebatado, você vai junto. Vai de carona, nem que seja de carona, vá junto. Olha só que figura, que pessoa perfeita, que cristão, embora Cristo não tivesse vindo, mas nos dias atuais ele seria um cristão padrão, exemplo, modelo, referência. E aí
encerra-se o primeiro capítulo. Vamos começar agora o segundo capítulo. E no segundo capítulo, outra reunião no céu. Outra vez, o nosso ator coadjuvante vai lá. E aí o Senhor pergunta para ele de novo, de onde você vem? Ah, mesma coisa, mesmo de sempre. Estive rodeando a terra, olhando tudo que nela acontece. Então o Senhor pergunta no versículo 3, você reparou no meu servo Jó? De novo, não podia ver Satanás que ele lembrava ele. Tu viu Jó? Viu? Passou por lá, deu uma olhadinha como é que ele está? Rapaz, olha só, não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Aí ele falou assim, mas também, né? Com saúde. Acho que foi lá que inventaram aquilo lá, o importante é ter saúde, sabe? Esse negócio foi aqui que se inspiraram para escrever isso aí. E ele falou assim, pois é, mas com saúde, toca na saúde dele, para você ver se ele não blasfema. Nós que passamos agora por situações de doenças, estamos num período de pandemia, pessoas sofrendo em UTIs, pessoas morrendo, pessoas se adoecendo em casa por isolamento, tantos sofrimentos, e Satanás apostou todas as suas fichas nessa última cartada. A saúde, toca na saúde dele. Mais uma vez o Senhor falou, você acha que é assim? Então vamos ver. Toca na saúde dele, mas não tira a vida. Mais uma vez, aqui nós lembramos que aqueles que estão na mira de Deus, o inimigo até pode agir, mas somente nos limites que Deus permite. Porque junto com a tribulação, Ele concede graça para nós suportarmos e permanecermos firmes depois de vencer tudo. Então, esse princípio já precisa ficar guardado aí. E ok, recebeu a autorização e saiu e colocou a enfermidade na vida de Jó. Encerrou sua participação, Deus não precisa mais dele no resto desse livro. Tudo que vai acontecer daqui para frente, só Deus toma a frente. Em alguns momentos, a gente vai ver. De qualquer jeito, até aqui ele tocou. Resultado, versículo 7, Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Lembra da esposa? Ela entra em cena nesse momento e diz, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Por isso que ela não estava na casa quando a casa caiu. Ela precisava da participação nesse segundo ato. Para encorajar Jó a desintegrar-se internamente, porque por fora ele já estava derretendo. Mas ela estava ali para essa participação. Chega e dá um cutucão. Isso é o quê? É julgado pelos que estão perto da gente. Olha só que situação. Quem estava do lado, morava com ele, casou com ele, e agora ficava instigando Jó a descer do seu pedestal de perfeição. E ele, amorosamente, gentilmente, falou assim, você fala como uma mulher insensata. Eu gosto da outra tradução. Na outra tradução fala assim, você fala como uma louca. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Ele passou por mais uma tribulação, duas na verdade. A tribulação de ter feridas na sua pele, na sua saúde abalada. E a tribulação de ter uma pessoa dentro de casa falando para ele morrer, amaldiçoar a Deus e acabar com tudo, que não tinha mais solução para a vida dele. Já era, acabou. Mas ele era perfeito. E não bastasse então aí a sua situação com os de casa, aí vem os de fora. 3 amigos. Mas amigo mesmo. Não é vizinho não, é amigo. Pessoas que vieram de longe, que souberam do que havia atingido a vida dele
E foram juntos, versículo 11, foram juntos para consolá-lo e animá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias, 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Rapaz, não era qualquer amigo, não. Era amigo que decidiu ficar do teu lado, sentar contigo, chorar contigo, sofrer contigo por 7 dias, sem falar nada, só partilhando a tua dor. Não são qualquer pessoa, não, são amigos. Então tinha a mulher e tinha agora os amigos. E aí, agora que a coisa começa, a tampa da chaleira começa a ferver. E a coisa começa a esquentar, porque a partir daí nós vamos ter 30 capítulos de discussão de Jó com os amigos. Porque os amigos, quando viram Jó naquela situação, falaram assim, olha, não está escrito ainda, mas quando houver uma cidade que se chama Galácia, e uma igreja naquela cidade, então um apóstolo que vai se chamar Paulo, vai escrever uma coisa assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é um princípio que vai estar escrito lá na frente, mas que hoje já vale. Hoje já vale. Se Jó está sofrendo isso, tudo que ele sofreu no mesmo dia, perdeu boi, perdeu jumento, perdeu ovelha, perdeu os servos, perdeu os filhos, todos de uma vez, e ficou com a mulher. Gente, ele deve ter feito alguma coisa. Ele deve ter feito alguma coisa. Não é possível um negócio desse. Como é que pode uma coisa assim? Não é possível. Ele fez alguma coisa e Deus, que é justo e não tolera a injustiça, Deus está punindo Jó. Eu não sei por que ele está apanhando, mas ele sabe. Ele sabe o que ele fez. E a partir de agora nós começamos uma série de julgamentos. Julgamentos sobre as circunstâncias, sobre as aparências. Tudo porque Jó era perfeito. Ele era o sacerdote de Deus na sua região. E ele começa a falar. Bom, eu fiz um pequeno resumo aqui, deixa eu ver. Fiz um pequeno resumo de tudo que ele falou. Eu vou tentar resumir. Eram 7, eu consegui resumir para 4, para poder ajudar vocês na interpretação disso aqui. Bom, começa agora uma sequência de ataque e defesa. Ele fala, ele cai, na verdade, capítulo 3, a partir do versículo 23, ele começa falando assim: por que conceder luz aos que não têm futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados, de tanto gemer não consigo comer, ainda é poético. Meus gritos de dor se derramaram como água, o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só tenho aflição. Depois de 7 dias de silêncio com seus 3 amigos, esse era o resumo daquela vida de Jó. Tudo que aconteceu de bênção, de alegria do passado já era. Ele só diz agora que não tem mais nem paz, nem sossego, nem descanso e nem aflição. E aí começa, bom Jó, começa o primeiro, capítulo 4, versículo 8, foi ele faz. Pelo que eu tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, é isso que eles escolhem. Então, Jó, não sei não, esse negócio aí, a gente sempre pensou que você era o cara, tal, mas a sua colheita está dizendo que a sua semente era outra, que eu não estava vendo, não estava percebendo. Jó, se eu fosse você, sabe uma coisa? Se eu fosse você, buscaria a Deus, Jó, e apresentaria a minha causa. Versículos 8 e 9 do capítulo 5.
Ele fez grandes coisas maravilhosas demais para entrar bem. E ele faz até milagre, viu? Deus faz milagre. E pelo que eu estou vendo aqui, você vai precisar de muitos milagres aqui para poder reverter essa situação. Aí Jó começa. Não pressuponho, capítulo 6, versículo 29. Não pressuponho que eu sou culpado, pois nada fiz de errado. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Aí já não está mais falando com os amigos, não. Ele deu uma olhadinha assim para o céu e falou, o que eu te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso eu sou um fardo para ti? Por que não me perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. E quando você me procurar, eu já não vou estar mais aqui. Aí o outro entra na briga e fala, Deus perverte o que é justo, capítulo 8, versículos de 3 a 6. O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Não. Certamente os seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. E aí o negócio vai subindo lá. Sabe quando vai subindo aquele negócio dentro de Jó? Aí a tampa da chaleira foi começando a suar. E aí ele foi na defesa, 9:14. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com Ele? Pois Ele me ataca com uma tempestade e, sem motivo, me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. 20 a 22. Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro, perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, Deus destrói tanto o íntegro como o perverso. Porque se ele faz o perverso por causa das perversidades, e eu não sou perverso, ele faz comigo a mesma coisa, então Deus perdeu o equilíbrio aí. Ele está agindo do mesmo jeito, não tem mais diferença de um para com o outro, não. E aí veio outro ataque. Capítulo 11, 6. Escute, Deus sem dúvida está castigando muito menos do que você merece. Ainda bem que eram amigos. Pois ele, versículo 11, pois ele conhece os falsos e registra os seus pecados. Versículos 13 e 14, o capítulo 11. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, àquela hora Jó deve ter dado uma embrulhada no estômago. Falar, rapaz, oração. Você vem falar para mim de oração? Você sabe o que é fazer 10 holocaustos com 10 consagrações pelos meus 10 filhos, um por um, fazendo oração predatada pelos pecados que eles ainda iam cometer. Você sabe o que é oração? Eu sei o que é oração. Você vem falar para mim que é eu orar agora? Capítulo 13, a partir do 6. Ouçam minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras. Apresentem argumentos desonestos em nome dele. Distorcem meu testemunho em favor dele. Acaso são advogados de Deus? 17 a 23, escutem bem o que eu vou dizer e ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa e serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que eu estou errado, me calarei e morrerei. Mas me diga o que eu fiz de errado. Mostre-me a minha rebeldia e meu pecado. E aí, rapaz, aí foi, bate de direita, leva de esquerda, chuta por baixo, soco por cima, é terrível. Eu vou pular uma série de, depois vocês leem todo o capítulo, eu li isso aqui em 2 horas, eu li Jó, porque é emocionante esse cenário. Olha só a defesa de Jó no capítulo 21. Minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Porque os perversos continuam com vida. Chegam à velhice, se tornam poderosos, veem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia dos seus netos. Seus lares estão seguros e livres de todo medo.
E ainda dizem, passam dias em prosperidade dessa sepultura em paz, a partir do 13. E no entanto dizem a Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber de ti nem dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que lhe deveríamos obedecer? De que nos adiantará orar? Você vê que aqui o negócio está ficando nervoso já. Ele já está falando aqui, ó, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de holocaustos, uma vida na presença do Senhor. E olha o que eu recebi em troca. Olha o que eu recebi, de que adiantou essa vida perfeita. E aí, lá vem ataque de novo. No capítulo 22, versículo 21, fala ainda. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se você voltar ao Todo-Poderoso, será restaurando. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Ele falou assim, gente, mas que vida em ordem, que desordem que eu não tinha nada em desordem, estava tudo 100%. Eu estava bem. Aí ele já começa a ficar nervoso. Capítulo 23. Se a menos eu soubesse onde encontrar Deus, eu iria ao seu tribunal, eu exporia a minha casa e apresentaria os meus argumentos. Se tem algum aqui que vai fazer a OAB, leia Jó antes da prova da OAB, que é inspiradora, você argumentando em sua defesa, fazendo uma defesa ali. Realmente é emocionante o negócio. Ele fala assim, se eu vou para o leste, lá ele não está, se eu sigo para o oeste não consigo encontrá-lo, eu não vejo no norte, pois ele está escondido, e quando eu olho para o sul ele está oculto, e no entanto ele sabe onde eu vou, ele sabe quando me provar, e ele sabe que se ele me provar eu sairei puro como ouro, pois eu permaneci nos caminhos de Deus e segui os seus passos, e nunca me desviei. Não me afastei dos seus mandamentos, dei valor às suas palavras, mais que o alimento diário. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazer mudá-lo de ideia? Ele faz o que bem deseja. 24:1. Por que o Todo-Poderoso não marca logo uma data para esse julgamento? Por que os que conhecem esperam por ele em vão? Olha só, chamou para briga já. Aí no ataque 25:4, pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? O ataque está ficando mais fraco cada vez que acaba os argumentos. Jó era muito bom para defender. Ele era muito bom. Ele era perfeito. Ele era perfeito. Essa parte aqui já é o resumo. Eu vou precisar ler, eu peço a compreensão de vocês, vou precisar ler. Capítulo 29, a partir do versículo 2. Ele vai falar um pouquinho da sua história. Imagina ele ali, sentado diante do grande júri, sendo televisionado, ali transmitido ao vivo, e ele ali apresentando, vou contar para vocês a minha história. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele me iluminava o caminho à minha frente, eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo eu ia até a porta da cidade, tomava o meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver e até os idosos se punham de pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam. Todos os que me viam falavam bem de mim. Pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas, no bom sentido, ele era casado. Era honesto em tudo o que fazia. A retidão me cobria como um manto e a justiça eu usava
como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e dos seus dentes resgatava as vítimas. Por certo, morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de uma vida longa e boa, pois eu sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar. Pois o que eu dizia os satisfaziam. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. Bebiam-nas como chuva na primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles. E eles valorizavam meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre as suas tropas e consolava os que choravam. Só faltou escrever aqui. Assim, meu maior orgulho nessa vida é a minha humildade. E no 31, de 35 a 37, ele conclui: se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Se ao menos alguém me ouvisse, cadê? Que o meu adversário registre a sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa. Pois eu diria a Deus exatamente o que eu tenho feito e compareceria diante dele como um príncipe. Ele era perfeito. Ele era visto por todos como perfeito. E ele tinha a convicção que tudo que ele fazia lhe garantia direito de ter uma vida melhor, de ter uma situação melhor, de não passar por aquelas situações. Ele falava assim: eu não fiz nada para ter passado por essas coisas. Não vem com essa história de que o homem semear, isso também ceifará. Deixa Gálatas escrever lá. Não estou em Gálatas, eu estou em uso. Então, por favor, me explique por que eu, um servo perfeito de Deus, tenho que passar por essas situações. Tenho que enfrentar esses desafios. E ainda ficar ouvindo acusações de quem está perto, acusações de quem vem de longe, dos meus amigos, da minha esposa, de pessoas que são mais próximas de mim. Poderia ser um inimigo, quem roubou minhas ovelhas, eles poderiam me julgar, mas quem está perto de mim, os meus amigos, falando assim, não aceito isso. Eu quero que me apresente por escrito o que eu fiz, para eu poder rebater e usar isso como a minha coroa. E aí o negócio, os três lá já estavam sem palavras quase, aí até um rapazinho que estava lá passando, ouvindo aquela história, ele deveria ser servo de um dos outros ali, ouviu aquela história e falou: não, gente, espera aí. Ele quis entrar também, julgar, condenou Jó, condenou os amigos, falou: vocês estão tudo errado, só Deus que está certo, e é isso mesmo, está tudo certo. E aí voltou nos 35, os amigos ainda concluem aqui as suas falas dizendo assim, a partir do versículo 13, é errado você dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espere, Ele lhe fará justiça. Você diz que Deus em sua ira não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Você que é um tolo quando fala. 36, de 21 a 24, conclui: fique atento, se afasta do mal, pois Deus enviou esse sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como Ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer, agiste mal. Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor.
Aí, irmãos, depois dessa falatório todo, nós já chegamos no capítulo 38. Olha que nós já passamos 38 capítulos de Jó, em breve resumo. No capítulo 38, aí o caso subiu para o Supremo. Mas não é para o STF, não. Subiu para o Supremo mesmo. O Senhor se manifestou. Depois de ouvir tudo, o Senhor deixou eles falarem. Por que o Senhor deixa o homem falar tanto? Porque, vocês vão ver, assistam as cenas dos próximos capítulos. Capítulo 38, versículo 2, o Senhor já começa dando uma voadora logo no peito. E falando assim, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Aqui o Senhor já começa a dar uma direção do que ele realmente queria falar. Ele não veio dizendo, o que você está falando? Que doideira você está falando? Você comeu o quê, meu amigo? Que deu essa lombra toda aí que você está falando coisas doidas jogadas ao vento. O que foi que você fez? Ele não veio cobrar Jó do que ele falou. Ele veio colocar Jó no seguinte dilema. Quem é esse? Em outras palavras, a partir daqui ele fala, Jó, você não sabe quem eu sou. E pelo jeito, você não sabe quem você é. Eu vou te ajudar. Vou te fazer umas perguntas aqui. Aí você me ajuda a responder, tá bom? E aí o Senhor começou a falar do que ele fez. Estendeu os céus, fundou a terra, colocou o limite do mar, guarda as águas, rega a terra, alimenta o corvo, alimenta o jumento. Ele vem falar tudo aquilo que Deus foi fazendo, ele veio fazer, trouxe um filme sobre toda a criação, sobre todas as obras que Deus fez nesse universo. Versículo 8, quem estabeleceu os limites do mar? 25, quem abriu um canal para chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? 38, 26, quem faz a chuva cair sobre a terra árida? 27, quem envia a chuva para saciar a terra seca? 41, quem providencia alimento para os corvos quando os seus filhotes clamam a Deus? 39, 5, quem deu ao jumento a sua liberdade? 39, 27, é por sua ordem que a águia se eleva e faz um ninho lá do alto? Ele veio começar a pressionar Jó e falar, Jó, você não sabe quem eu sou. Você me serviu por tanto tempo, com a sua perfeição, a sua religião era perfeita. O seu serviço, a sua adoração, irretocáveis. Conheço um acusador profissional que não conseguiu te acusar de nada. Conheço um cara que esquadrinhou a tua vida, toda ela, e não conseguiu achar nada para chegar para mim e para te desabonar. Você era perfeito em suas ações e atitudes, na sua forma de servir, mas a sua forma de servir perfeita te afastou de mim e te tornou uma pessoa que não conhecia nem a mim. E hoje eu quero te mostrar, nem você se conhece mais. Ele conclui as suas falas aqui falando de dois grandes animais, o Bemote e o Leviatã, que existiam naquela época, ou que eram representados naquela época, e que tinham grande poder e que eram muito, muito impressionantes pela sua característica pessoal. E ele falou assim, está vendo esses dois aí? Você não consegue domá-los, você não consegue feri-los, mas eles me obedecem. Eu consigo subjugá-los, porque eu sou o Todo-Poderoso. Você precisa me conhecer. Você precisa se conhecer. Aí Jó, no capítulo 40, o Senhor ainda fala assim, você ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem essas respostas? Será que você conseguiu se olhar no espelho e enxergar um pouquinho de ti mesmo, Jó? Aí Jó responde, Senhor, eu não sou nada. Como eu poderia encontrar respostas? Cobrirei minha boca com a mão.
Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Aí você fala, amém, pronto, agora o Senhor conseguiu. Não, conseguiu ainda não. O Senhor ainda continua falando. Continua desafiando. Ainda não está bom não, Jó. Você acha que basta apenas você falar assim, não, foi mal aí, velho, errei. Fala, foi mal aí, mano. Falou, tchau, foi mal. Beleza. Tranquilo aí, tá? Fica de boa. Fala. Não, foi mal aí, foi mal. Valeu, velho. Vai. Você acha que só isso é o suficiente? Olha, Deus não deu nem aí, não estava nem aí para o valeu, velho do Jó. Ele continuou falando. Eu ainda tenho algumas perguntas, olha só no 46. Do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que você tem razão? Se você é tão forte quanto Deus, a sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade, dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos, humilhe-os com o olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Aí ele fala do Bemote, do Leviatã, e chegamos ao último capítulo de Jó. Jó respondeu, depois dele ter sido confrontado com tudo isso. Aí ele respondeu, Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Primeiro item. Nada que acontece está fora dos planos de Deus. Por que acontece? Não sei, pergunte para ele. Certo? Mas uma coisa é certa, nada acontece fora dos planos de Deus. Você perguntou, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Aí chegamos no ponto, Jó respondeu, Senhor, sou eu. Não é o que eu fiz, é quem eu sou. Vocês percebem que todo o livro de Jó foi escrito para falar para vocês que não adianta vocês viverem uma vida religiosa perfeita aos olhos dos outros, se a sua pessoa não é ousadamente íntima de Deus. Se você não tem um encontro ousado e íntimo com Deus, aquilo que você faz pode não passar de encenação vazia e desprovida de conteúdo. Na oração aqui que nós vamos ver, não vou falar de oração agora não, vou falar só dessa parte aqui mesmo. Sou eu. Repete comigo, sou eu. Não é o que você fez, é o que você é. Jó foi escrito não para poder mostrar os erros de Jó, mas para mostrar a pessoa de Jó e principalmente para revelar a pessoa de Deus. Ele fala, sou eu que falei o que não entendia. Você me diz, ouça e eu falarei perguntas e você me responderá. Versículo 5. Antes, aquele Jó perfeito, te conhecia só de ouvir. Só histórias que me contaram. Mas agora, os meus olhos conseguem te enxergar. Meus queridos jovens, irmãos que estão nos assistindo, se você não entende por que algumas coisas acontecem, se você tem sido pressionado pelas acusações de quem está perto, de quem está longe, que ficam questionando o que você fez de errado para atrair sobre você tamanho julgamento. Só pode ter pisado na bola. A gente não está sabendo, mas você deve ter errado alguma coisa. Toda essa história, obrigado, toda essa história, ela foi escrita não para dizer o que Jó fez de errado, mas para revelar
que Jó estava em um relacionamento distante de Deus. E Deus não aguenta isolamento social. Nenhum dos decretos que foram feitos em nenhuma parte da terra, seja de lockdown, seja toque de recolher, nenhum deles conseguiu convencer Deus a se afastar de você, a se isolar de você, a virar as costas para você. Pelo contrário, se for preciso usar Satanás e enganar ele, para poder ele criar um clima para vocês se encontrarem, serem mais íntimos, não duvide. Ele já fez isso várias vezes. E é freguês, Satanás é freguês do Senhor. Toda vez que o Senhor engana ele, ele acaba sendo trollado até chegar no lago de fogo pela eternidade. Amém, glória a Deus. Mas a questão é hoje, é você e Deus. E aí você pensa, ok, então o que nós temos agora, uau, agora Jó estava de boa, estava legal. Se encontrou com Deus, mas Jó estava com caco, e com pus, e com feridas, que iam precisar de tempo para cicatrizar. E 3 amigos ricos, saudáveis, e que conseguiam escrever 32 capítulos de debate, defesa, ataque, defesa, ataque. 32 capítulos de conversa. Os bichos eram valentes. Mas aí Deus chegou para eles e falou assim, meus amigos, vocês passaram aí esse tempo todo atacando meu servo Jó, e gostei não. Gostei não. Sabe? Vocês falaram um monte de abobrinhas. Está vendo ele ali? Eu vou dizer para vocês, se vocês não levarem lá para ele uma ovelha para ele oferecer em sacrifício, e se ele não orar por vocês, vocês não vão chegar em casa não. Eu não gostei do que vocês fizeram. Rapidamente eles foram pegar as ovelhas, levaram para Jó. Para Jó fazer o quê? O que ele fez a vida toda. Fazer um holocausto e fazer uma oração. Não em favor dos filhos, mas em favor dos amigos. Era o que ele sempre fez. Mas agora, ele sabia quem era Deus. Ele mudou a sua pessoa. E agora, você tem uma situação que eu quero também deixar registrado aqui para vocês. Deus não vai esperar suas feridas cicatrizarem para que você possa ser usado de novo. Ele não vai esperar você ficar mais forte, mais corado e se levantar. Ali mesmo, no chão, com os cacos, com as feridas. Ali mesmo, ele já vai mandar pessoas. Eu venho com essa camiseta com uma pergunta, posso orar por você? Mas ali você tem pessoas desesperadas que chegam para ele e falam, por favor, ora por mim. Me leva a Deus agora. Eu preciso que você me conduza até Deus agora. Porque senão Deus não vai me aceitar. Nós nos acostumamos à nossa vida cristã a agir de maneira tão visível para os demais. De certa forma até geramos uma certa inveja e uma certa cobiça nos outros. Eu queria ser como aquele irmão, como aquela irmã. Canta, ora, proclama, prega, chuta para cabecear, faz o gol, pega o escanteio, ainda fica esperando o rebote, faz cesta de 3 pontos. É um fenômeno o negócio daquele, é uma perfeição. Às vezes a nossa vida cristã, ela se resume a esse cenário que os outros veem. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, Deus não está preocupado se você é perfeito ou não. Ele quer que você seja íntimo dele em seu serviço. Íntimo dele em sua adoração. E íntimo dele em suas orações. Ele não vai esperar você se levantar. Ele vai mandar ali no chão onde você está, vai mandar seus amigos até você. Aqueles que te acusaram, aqueles que foram usados por ele para te ajudar a enxergar um pouquinho quem você era.
e revelar tudo aquilo que estava dentro de você. Vocês sentiram uma pitadinha de orgulho no meio daquelas passagens que a gente leu? Uma pitadinha de soberba, uma pitadinha, em uma parte aqui eu não li, mas vocês depois podem procurar, ele fala assim, Deus só faz isso, sabe por quê? Eu sei por quê. É porque Ele não é homem. Ele não é homem para saber o que a gente sente. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Ele não sabe o que eu passo. Ele não sabe o que é a vida humana, o que é você ter que crescer, trabalhar, dormir, cansar, levantar. Ele não sabe o que eu sinto, Ele não sabe o que eu passo. Deus só ouviu isso essa vez. Mais à frente, Jesus veio. Deus se tornou homem para que hoje nem Jó tenha mais esse discurso de dizendo, Deus não sabe o que eu passo. Hoje, pelo contrário, ele é sumo sacerdote e ele pode dizer, eu entendo tudo o que você passou, porque eu passei pela tua vida. Eu passei por todas as fases da tua história e eu fui fiel até a morte e morte de cruz. Tudo isso Deus fez porque Ele almeja um povo que seja ousadamente íntimo dEle. E não apenas religiosos perfeitos. Não se contente quando está tudo bom. Bom é inimigo do ótimo. Quando você vê que está tudo muito bom, né, Aninha? Quando as coisas estão todas boas. Vai falando, quer dizer, vai indo que eu vou falando. Quando as coisas estão todas boas, você fala assim, bom é ficar aqui, deixa eu fazer 3 tendas, uma para mim, outra para ele, e vamos ficar aqui com Jesus, morando aqui pela eternidade. O Senhor não quer parar quando está bom, Ele quer fazer o ótimo na sua vida. E para fazer o ótimo, você precisa deixar as coisas que para trás ficam e subir mais um degrau. E quando você subir esse degrau, ainda tem mais um degrau. Busque intimidade com Deus. E permita que o seu livro seja igual de Judas, um capítulo só. É melhor. De Jó foi muito longo. Perdão pelo excesso de tempo que eu tomei de vocês. Não use isso como justificativa para deixar de ser ativo no seu serviço a Deus. Você ainda tem que ser proativo em pregar o Evangelho, em interceder pelas pessoas, em buscar as pessoas, mas não deixe que essa vida de serviço a Deus se torne uma barreira entre você e Ele, de forma que o seu serviço está aí, mas Deus não está mais. Vamos zelar pela intimidade ousada com Deus em nossas vidas. Vamos encerrar agora esse momento. Eu quero convidar os que estão aqui para olharem para os lados e verem alguém que você não tem muito contato. Escolhe alguém, chega para ele e fala, oi, meu nome é fulano e eu quero pedir para você orar por mim agora. Ora por mim, me leva para Deus agora. E assim nós vamos fazer reciprocamente. Façam duplas com alguém que você não tem tanta intimidade, que talvez aqui alguns não são desconhecidos para os outros, mas aquele com quem você tem menos intimidade. E peça uma oração, que ele possa chegar e levar você a Deus. E vocês juntos possam dizer ao final, eu conheci a Deus só de ouvir, mas agora eu vejo Deus. Aonde ele está vendo Deus? Do seu lado. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe nossos ouvintes. Jesus é o Senhor. Vamos orar agora.